Olá pessoal, mais uma aula de matemática. Nós iniciamos a última com figuras geométricas, então aqui a gente vai dar continuidade. Nós vamos começar falando de poliedros e corpos redondos, né? Para iniciar a reflexão, a professora Raquel levou para a sala de aula alguns sólidos geométricos. Pediu para que os alunos formassem duplas e separassem esses sólidos em dois grupos, conforme semelhanças. Então, uma aluna dividiu como? Vamos ver, o nome dela é Ana. Ana dividiu dessa forma, ó. Esse tipo de figuras e esse tipo de figuras. Né? O que a gente pode observar? O que tem de diferente? Nós podemos observar que essas figuras elas têm linhas retas, têm figuras planas, tá vendo? Aqui não, aqui nós temos figuras que rolam. Se eu deitar esse cilindro, ele vai rolar. Se eu deitar esse cone, ele vai rolar. Aqui, parece uma bola, né? Então, são figuras que têm linhas retas e do outro figuras que rolam, tá? Observando a forma como a dupla separou os sólidos geométricos, podemos dizer que eles separaram essas figuras tridimensionais, tá? Porque esses sólidos, eles são figuras tridimensionais, em dois grandes grupos conhecidos como poliedros e corpos redondos. Então, aquele primeiro grupo que eu falei que é formado por retas, figuras geométricas, ele se chama poliedros, tá? O que são poliedros? Sólidos geométricos que possuem três elementos básicos: vértice, aresta e face. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas? Vértice são essas pontinhas, tá vendo, ó? São essas pontinhas. O que são aresta, ó? Essa partezinha reta, ó. Isso são arestas. E a face? A face aqui, ó, no caso do cubo, a face do cubo é o quê? Um quadrado, né? A face da pirâmide é o quê? Um triângulo, tá? Aqui tá definido, tá? Com mais objetivo. Nós temos o vértice, tá vendo? Os pontinhos que estão em vermelho. Ponto comum entre duas ou mais arestas de um poliedro. Arestas, que são as linhas que eu falei. Segmento de reta que se encontra com dois vértices, né? Tem um vértice aqui e tem um vértice aqui e aqui eu tenho um segmento. E face, superfícies planas em forma de polígonos. Então, no caso aqui é uma superfície plana. A gente encontra um quadrado. Já o segundo grupo são dos corpos redondos, né? Olha, corpos redondos são as figuras que rolam. A esfera, o cilindro e o cone, né? São geométricos que possuem superfícies curvas ao invés de faces e que, por este motivo, se forem colocadas em uma superfície plana, rolam de alguma direção, em alguma direção. Depois que os alunos conheceram as características dos poliedros e corpos redondos, aquela professora propôs a eles que abrissem os sólidos para visualizar sua planificação. Veja a representação, né? Então, aqui seria o sólido e a sua figura plana, tá? A sua imagem, né, do sólido, olha como é que é o cubo planificado. E assim por diante, tá? Prismas e pirâmides. Continuando a atividade com os sólidos geométricos, que a professora Raquel levou para a sala, após separá-los
entre poliedro e corpos redondos, a dupla de Ana separou os poliedros novamente. Então, no primeiro momento, foi dividido em poliedros e corpos redondos, correto? Que a gente já viu nas páginas anteriores. Agora, esses poliedros foi subdividido, né, em 2 subgrupos. Então, a gente precisa observar a diferença desses 2 grupos, ok? Então, olha o que aconteceu. Nós temos mais 2 grupos, ou seja, subgrupos dos poliedros. Aqui em cima nós temos o grupo dos prismas, né? O que seria prismas? Sólido geométrico formado por 2 bases poligonais, iguais e paralelas. Então, eu tenho aqui, ó, essa figura, tem que ser a mesma figura que fica aqui embaixo, tá? Aqui eu tenho a mesma figura. Se é um triângulo em cima, vai ser um triângulo embaixo. E elas são paralelas, tá vendo? Ó, essa é paralela a essa. Essa é paralela a essa. Tá? E o outro grupo seria o quê? Pirâmides. Sólido geométrico formado por uma base poligonal e um vértice oposto à sua base. Então, é uma figura poligonal embaixo, no caso aqui parece ser uma base, não sei se é triangular ou se é quadrada, enfim. Mas tem uma base aqui poligonal e aqui é oposta aqui a um vértice, né? Aqui não, eu tenho 2 bases poligonais, tá bom? Formado por uma base poligonal e um vértice oposto a essa base. Suas faces laterais são triangulares. Aqui é sempre triangular, tá, gente? A base não, a base pode ser de quantos lados quiser, mas aqui do lado sempre é um triângulo. Aqui nós temos os nomes dos prismas e das pirâmides. Elas são definidos, né, de acordo com suas bases. Aqui é um prisma de base quadrada, ou podemos chamar também de cubo, tá vendo? Ó, um quadrado embaixo e um quadrado em cima. Pirâmide de base quadrada, porque aqui nós temos um quadrado na sua base. Prisma de base triangular, porque ó, a sua base aqui tem um triângulo e a sua outra base também tem um triângulo. Pirâmide de base triangular, ó, porque a base aqui tem 3 lados, é um triângulo. Prisma de base hexagonal. O que é hexagonal? Tem 6 lados. Aqui, ó, a base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E são 2 bases. Pirâmide de base hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base dessa pirâmide, lembra que eu falei que poderia ter vários lados? No caso aqui são 6. Se chama hexagonal. E, ó, a face é sempre o quê? Triangular. Prisma de base pentagonal. Tem o quê? 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Em cima também, 5 lados. E pirâmide de base pentagonal, que a base tem 5 lados. Então, pessoal, para a gente resumir a aula de hoje, nós podemos pensar o quê? Ó, os sólidos geométricos, todos eles, né? Os que rolam e os poliedros, certo? Aqui, esses sólidos geométricos a gente divide em poliedros e corpos redondos, certo? O poliedro a gente subdivide em prismas e pirâmides, tá? Os corpos redondos não. Nós temos aqui na página 57, exercício resolvido, nós temos a imagem da figura
né? Que a gente pode chamar de tridimensional, espacial, do jeito que vocês quiserem. Essa figura aqui, nós temos 8 vértices, tá vendo? Ó, se a gente contar, vai dar 1, 2, que aqui embaixo tem outro. 3, 4, 5, 6. Desculpa, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tinha feito certo. 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E arestas, né? Que são essas retas. Então, esse exercício já está resolvido. Qualquer dúvida, estarei na plataforma